Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um programa especializado em bater um papo. Com quem? Com quem quiser. Seja empresa, produto, serviço, você quer contar a sua história, não importa, a cadeira está aqui reservada para você contar a sua história. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a doutora Karen, que é dermatologista e tem uma história muito incrível que todos nós vamos conhecer. Doutora Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Primeiro, eu já quero saber que história é essa que você, veterinária, foi para dermatologista. Já quero saber logo de cara isso. Verdade, eu fiz veterinária, então eu terminei. Aí no meu estágio obrigatório eu fui lá para o Rio de Janeiro, onde as minhas irmãs faziam internato. Caramba. E eu comecei a frequentar o internato delas e me apaixonei pela medicina. Aí eu terminei, né, era um estágio obrigatório, acho que faltavam 3 meses para eu terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade de veterinária. Cheguei a fazer uma especialização de cirurgia veterinária. Aí eu parei, não trabalhei mais na área, voltei, fui fazer cursinho. Nossa. Fiz um ano de cursinho, menina. Praticamente todos os dias eu fazia aula particular de física, química e matemática. Que a gente que é da área da saúde, a gente tem um problema com física, química e matemática. Então, eu realmente fiz várias aulas particulares, fiz um ano bem intensivo, entrei na faculdade. Mas foi uma loucura. Mas calma, no internato você descobriu que você queria fazer Medicina. medicina. Eu me encantei. A área ainda não estava... Ainda não. Mas quem que deu esse gatilho? Nossa, eu adorei frequentar, conversar com os pacientes, aquela rotina, aquela confusão de hospital, sabe? Eu gosto muito dessa parte humanizada, essa parte de assistência. Não que eu não faça isso com os a animais. veterinária. Adoro, cuido dos meus, cuido de um monte, eu amo isso. Mas- Querendo ou não, você exerce ainda. Sim, sim. Mas o foco é a Mas eu me dermatologia. encantei de uma outra maneira pela medicina. Daí eu falei, não, vou fazer medicina. Fiz. E quando eu entrei, eu ainda não tinha ideia do que eu queria, porque é um mundo muito, muito grande, o universo da medicina. Então, tem muita área, especialidade, subespecialidade. Então, quando você entra, você quer tudo. A hora que você passa na pediatria, você quer pediatria, você passa na gineco, você quer ser gineco, você passa na ortopedia, você quer ser ortopedista. Porque é muito legal, assim, o ambiente hospitalar é muito gostoso, né? E dependendo do lugar que você tá, você se sente muito acolhido. Então, eu amei. Fiz a medicina. Nesse meio, a gente em casa tem um problema sério, familiar, de melanoma familiar. Então, quando a minha irmã ela tinha 11 anos, nós descobrimos o primeiro melanoma dela e começamos o tratamento lá no Hospital do Câncer, no C. Camargo, tão aqui em São Paulo. novinha. Então, ela já retirou vários, todos nós fomos para o grupo de estudo para saber qual era o problema genética, genético. De fato, tem um problema genético. Então, minha mãe também teve um melanoma e todo mundo em casa acompanha essa área de melanoma, Fizeram todo o rastreamento. rastreamento tanto genético e acompanhamento com a dermatoscopia digital. Aí veio o link Nossa, da dermatologia. Dermato, vou salvar minha família. Aí, quando eu entrei na dermatologia, foi um choque, porque o que você vê no hospital são doenças super raras, assim. Aí, no primeiro momento, eu falava, não sei se é isso que eu quero, mas a hora que eu caí na parte da oncologia mesmo, eu me encantei, amei. E Que era isso, né? Porque você já identificava há muitos anos, né? Já a gente conviveu com essa loucura, né, do primeiro diagnóstico, o que fazer. Querendo ou não, no Brasil, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de Então, pele, né? né, Um país gente? tropical, as pessoas ainda relutam em usar o protetor solar. Se você está conversando com as pessoas, você usa protetor solar? Ah, é só quando eu vou na praia, mas também só ao meio-dia, sabe? Não, a gente vai voltar a falar desse assunto que, aliás, ano passado foi uma polêmica essa história do protetor, Sim, onde sim. famosas foram para o Instagram falar que não usam protetor e que as dermatos não indicam o protetor. Mas calma, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque, juro por Deus, quase caíram todos os meus cabelos. E logo na sequência veio uma influencer falando que ela também comentou sobre isso, ela não é brasileira, e ela foi diagnosticada com melanoma. Agora eu não vou lembrar o nome dela, depois a gente procura, a gente fala dela. Ela chegou a fazer um post no Instagram falando justamente sobre isso. Que loucura, gente. Mas, enfim. E aí, foi nesse momento, então, que você identificou a medicina e a dermatologia. Mas tem médicos na família? Como que você chegou na veterinária? Não temos médicos na família. Você queria cuidar da saúde. Somos só nós três, somos 3 irmãs, as 3 são médicas. Mas assim, ninguém era médico, não houve nenhuma influência. Você queria
trabalhar com a saúde. Sim. E ponto. Sim. E aí você chegou na dermatologia. Como é que foi esse encontro? Você acha que foi mesmo essa identificação do tipo, nossa, é aqui que eu quero, porque eu não só quero ajudar minha família, né, a tentar descobrir como parar, né, esse processo, né, que pode ser que se estenda para os seus filhos e para os seus netos e pela família, por conta da genética, mas também pela parte da estética também, não? A parte da estética é uma parte muito legal, porque você devolve para o paciente a autoestima. Então, muitas vezes você tem uma autoestima baixa. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Quando você tem filho, você engorda muito, você amamenta, você fica flácido, muda todo o seu corpo, a parte hormonal, a pele, tudo, muda tudo. Cai o cabelo, é uma loucura. Então, assim, quando você vai no dermatologista, você tem esse ressignificado, né? Então, eu quero melhorar a minha autoestima, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir mais bonita. E não só as mulheres. Hoje em dia, os homens vêm procurando muito a gente, A né? estética, né? Eles não gostam de coisa muito invasiva, de muita agulha, né? Coisas que doem muito. Mas a parte de ultrassom, para estímulo de colágeno, melhorar o desenho de mandíbula, de queixo, isso eles gostam bastante também. É uma coisa mais sutil, né? Não Sim. ficar uma coisa tão artificial, né? Tem uns que exageram, que querem ficar com o rosto do Ken, né? Aquele boneco Ken. Parece todo mundo um Playmobil, Um né? Playmobil. Eu olho e falo, mas você gosta de ficar como Playmobil? Porque eu realmente não gosto disso, eu gosto de uma coisa mais natural. A gente sempre fez uma coisa mais natural, uns 4 anos para cá, houve esse boom do ácido hialurônico, do preenchimento, e as pessoas começaram a utilizar isso de uma maneira muito grande. Exagerado. Então, assim, virou moda. Eu pus 15 ml, eu pus 20 ml. E não é isso, né? A gente não usa o ácido hialurônico para isso. A gente melhora, lógico, o contorno, o desenho, faz lifting facial. Mas essa loucura de 15, 20 ml, 30 ml, não faz muito sentido. Nossa, é engraçado você falar isso, porque o ano passado também muita gente retirou procedimento, né? Muitas tentaram tirar o tal do PMA, que não tem como, né? Muito, assim, Não. tem, mas não tem, né? Em alguns casos, em alguns locais até daria, mas é perigoso, né? São coisas diferentes. O ácido hialurônico, a gente consegue dissolver com a hialuronidase. Então, qualquer problema você consegue, até uma oclusão. O grande problema é que para você fazer isso, você tem que tomar cuidado com a reação alérgica, que a hialuronidase faz uma reação alérgica importante. Então, por exemplo, paciente que tem alergia à picada de abelha, você tem que fazer isso num ambiente adequado, com uso de adrenalina, tudo direitinho, para ele não fazer um choque anafilático na sua frente. Isso é super perigoso. Mentira! Eu não super sabia perigoso. disso, que informação importante. É super Eu nunca perigoso. vi dermato fazendo teste de alergia. Eu escuto de perguntar, você tem alergia a alguma coisa? A gente sempre pergunta, porque assim, quem tem alergia já fala, nossa, na infância aconteceu tal coisa, eu tenho alergia, já aconteceu isso. Como tem gente que fala, nunca tomei uma picada de abelha. Pode acontecer também. Então, é importante a gente conversar, por isso que é importante sempre passar em consulta, conversar com o médico, saber com quem você tá passando, a estrutura que a pessoa tem na clínica. Mas quando é alérgico, é mais complicado, tem que ter adrenalina, precisa ter esse cuidado. Voltando para o PMMA, ele é definitivo, é um preenchedor definitivo, né? Nossa, que absurdo, Então, né? não tem como tirar, porque ele entra na musculatura. Então, para você conseguir tirar o PMMA, você também tem que tirar uma parte da musculatura. É uma cirurgia extensa, é um pouco mais complicado. Deus o livre, a gente está vendo cada coisa, virou aberração, né? Virou. Às vezes eu abro o Instagram... Nossa, tem uma costurada aqui. Com dreno no glúteo. E às vezes até eu abro o Instagram de alguém, tal pessoa, aí você olha, você não reconhece. Não. Mas é engraçado falar em reconhecer ou não reconhecer. A gente tem agora aí, né, esse ano começou o BBB, que tem a Graciane, que o ano passado retirou, né, fez algumas intervenções para ficar menos artificial. Só que na televisão, não sei se você tem assistido, eu sou BBB maníaca, confesso. Não sei se é um fio de sustentação, ela dá para ver que está menos preenchido aqui e tem algo saltado aqui. Mas não é o definitivo. Falaram, pelo que eu escutei falar, que era um fio que está aqui.
Eu não acompanho o BBB. Aí eu queria mostrar para Mas você. eu vi recentemente no Instagram alguém postando alguma coisa sobre isso. Às vezes ela tinha um volume maior no rosto, foi colocado o fio, e quando perdeu esse volume, ele ficou mais aparente. Né? Então, tem algumas técnicas para ou tirar o fio, não tem muito o que fazer, teria que tirar o fio, colocar alguma tecnologia para ver se a gente consegue degradar ele com uma facilidade maior. E o que você acha desse boom das pessoas retrocederem? Porque teve uma época de muito peito, silicone, e agora as mulheres estão tirando o silicone e voltando a ficar com o peito pequeno. As mulheres queriam muita boca, um rosto super desenhado, e agora está todo mundo... Gente, quando que vai parar essa moda, né? O problema Alguém é é uma esse. dita moda. Quem é? É seguir moda. Não faz sentido, né? Então, assim, se eu tô feliz com o meu peito, eu tô feliz com o meu peito. Não é porque algum influenciador colocou um peito gigante ou tirou o peito que eu vou fazer isso no meu. E as pessoas, elas hoje vivem muito ligadas em Instagram, essas coisas. Então, saiu que alguém fez, comprou uma bolsa. Vum, acaba a bolsa. Mimimei. É, Mimimei. É que o mimimei dela é alto, né? Um valor alto, não dá para muito todo alto. mundo se mimar. Mas, assim, é isso. Virou uma trend. Vira. A própria Mimei, a própria Virgínia colocou da dieta do ovo. Um monte de gente fazendo a dieta do ovo. Começou a comer ovo. Acho que ela comia 21 ovos, mas ela tem toda uma dieta, né? Ela faz atividade física, tem um nutricionista. As pessoas começaram a fazer loucamente. Como que pode isso, gente? Por isso que os influenciadores têm que tomar muito cuidado com o que eles falam nas redes sociais, porque tem muita gente que segue. Muita gente que faz, né, E as doutora? pessoas, é engraçado, às vezes eles vão passar em consulta e eles procuraram tudo no Google, né? Já vem com um monte de pergunta. E não pergunta o básico, né? Faz fica bem bom pra mim? comer 21 ovos? Faz sentido eu trocar minha prótese de 300 por uma de 600 porque tá na moda? Faz sentido eu colocar tem 4 paciente que chega lá no seu consultório e fala, doutor, o que fica bom para mim? Ou eles também chegam lá falando, eu quero uma boca tal. É difícil. Hoje eu tenho alguns pacientes que eles chegam assim, eu te vi no Instagram, eu te vi em algum lugar e vi que você tem uma beleza normal, que você é bonita, mas não tem exagero. Eu quero ficar assim. Não como você, porque não tem como, mas existe essa tendência. Ou pessoas que vêm, eu não gostei de como eu tô, eu quero tirar. Então, você tem que aplicar hialuronidase no paciente para tirar aquele excesso. Hoje em dia, tem muito paciente que vem tirando os excessos. Entendi. Agora, doutora, uma coisa muito legal que eu achei da sua carreira, eu estou já na área médica, né, como produtora há 4 anos. Já atendi muitos dermatos e você é uma das médicas dermatos raras que eu vejo que ainda trabalha em hospital, que ainda trabalha com essa área voltada para a saúde da pele e não da estética. Você trabalha na estética, óbvio, porque hoje em dia não tem como, mas você ainda é muito focada na área da saúde do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E é raro isso ainda. Quando ainda a gente não, faz, infelizmente. quando a gente faz medicina, a gente se forma médico. A formação é justamente pensando na assistência do paciente. Então, assim, eu não vejo sentido eu não saber cuidar de algumas lesões de pele, eu não orientar o paciente. Então, hoje eu vejo assim, veio fazer um protocolo X. A maioria dos médicos fazem, os dermatos eles fazem, às vezes eles encaminham, mas a gente precisa conhecer esse paciente. Então, se eu vejo uma lesão em face, para mim, eu não vou querer vender o Botox. Eu vou falar, olha, você tem um carcinoma, essa lesão é suspeita, precisa fazer assim, assim, assim. E o mundo hoje, mas você perdeu a venda, mas aquilo não é um produto. A saúde está em primeiro lugar. É um paciente, né? Eu tenho que colocar isso em primeiro lugar. Então, essa parte humanizada, essa parte de assistência é extremamente importante. É para isso que a gente se formou médico. E você trabalha em hospital, que é mais raro ainda, né? Trabalho. Porque hoje a maioria dos dermatos tem o seu consultório, aquela sua clínica linda, maravilhosa, chiquérrima. E não atende mais essa parte em hospital. Você não, você faz questão de ter esse atendimento hospitalar ainda. Eu trabalho. Eu acho legal porque você tem contato com vários pacientes diferentes, com culturas diferentes, idades diferentes. E isso, querendo ou não, dentro do hospital você tem. Às vezes, na sua clínica, você trabalha com um público específico, porque é assim que funciona.
Mas eu gosto de cuidar de criança, eu gosto de cuidar de vários pacientes diferentes. Então, o hospital me agrega isso. Além de facilitar também na hora de fazer uma cirurgia, se eu precisar fazer alguma extensão cirúrgica daquele paciente, e reabordar. Então, é muito importante eu estar dentro do ambiente hospitalar. Eu gosto. Eu falo que é um caos, mas a gente se formou nesse caos, assim, é uma delícia. É um caos que te alimenta. É, que eu te gosto. faz feliz. Eu gosto. Isso é importante. Eu gosto. Agora, voltando para a oncologia dermatológica, então, quando você hoje fala que você tem essa especialidade, como é que está o caso da sua família? Conseguimos achar algo, aonde está esse rastreamento, onde como eu posso dizer, dá sequência nesse melanoma, não? Na verdade, quem tem o gene alterado é a minha mãe e a minha irmã. Eu e minha outra irmã não temos. Olha. Não tivemos, graças a Deus, essa mutação. É. Então, a minha irmã tem que fazer, e a minha mãe, elas fazem acompanhamento com a dermatoscopia digital anual. Que você olha todas as pintas, olha uma por uma, acompanha direitinho. O que tiver alterado, às vezes a gente pede para retornar em 3 meses, às vezes a gente já pede para realmente fazer a retirada do nevo. Pinta. Mas o importante é os pacientes saberem que não existe só a dermatoscopia digital. Às vezes a gente fica em dúvida e pede uma dermatoscopia de 2 ou 3 nevos. Então, eu tenho dúvida desse daqui. Então, o paciente vem para a gente olhar esse específico. E a gente diz, vamos acompanhar, volta em 3 meses, vamos tirar, não é nada. Mas você acha que as pessoas estão olhando para isso? Não. Né? As pessoas não olham e, se você for ver o melanoma, é um câncer muito agressivo. Né? Então, se ele fizer metástase, a gente tem complicações importantes, a gente não tem a cura. Então, as pessoas não veem a pele. Elas se importam hoje com o que o outro vai dizer da imagem dela. Mas ela não se preocupa em fazer, às vezes, um check-up, às vezes fazer uma mamografia. Eu converso muito com o paciente, assim, eu gosto muito de saber da vida das pessoas. Né? O que você faz, onde você vai, você faz academia, se não faz, tem filho, se não tem... E eu pergunto, e seus exames? Estão em dia, não estão? E muita gente fala, não, fiz mamografia faz 3, 4 anos. Assim, meu Deus. Não tem essa... É importante ter. A gente tem que cuidar do todo. Não, isso é a mamografia, que é algo que é tão falado, né? Chega outubro, bah, né? Todo mundo falando da prevenção do câncer de mama. Agora, a pele, a gente escuta falar muito em dezembro, né? Por conta do dezembro laranja, passe protetor, mas é isso, né? Você não vê muito nas redes sociais as pessoas falando sobre... Você já olhou a sua pinta? Você sabe que ela tem o A, B, C, D, E, que pode ter uma simetria, ela pode mudar, que as bordas podem... Simetria, coloração, as pessoas não têm tanto Não olha, você sabe que às vezes eu estou tomando banho, apesar que, eu não sei, eu passei dos 40, parece que meu braço está alongando, sabe, doutora? E aí eu não enxergo mais muito bem. Então, hoje em dia eu estou quase tomando banho de óculos. Porque às vezes eu tenho essa mania de tomar banho e ir olhando, porque eu fico muito preocupada com as minhas pintas, com manchas. Agora, isso é raro, né? As pessoas não lidam muito com isso. E quando saiu aquilo que você falou do protetor solar, então, não use protetor solar. As pessoas, de fato, começaram a aderir, não usar o protetor solar. Não preciso, não. Elas indicam ainda tomar o sol. Tome sol. Para acabar com o melasma. Toma sol do meio-dia. Não faz sentido tomar o sol do meio-dia. Eu sou super a favor de tomar o sol das 8 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Ainda hoje, mesmo com... Porque é um sol muito fraco, né? É um sol mais leve. Que o aquecimento global tá de um jeito que eu não sei nem se o das 8 tá sendo bom. É uma exposição mínima, que a gente fala assim, de 10, 15 minutos, até para ter uma absorção de vitamina D, esse tipo de coisa. É importante. Mas não é o que a gente vê. Não. As pessoas pegam o protetor, passam uma vez no rosto. E acabou. E olhe lá. E já acham que tá bom. E tem todo o resto, né? Eu falo muito hoje de usar aquelas roupas de UV. Então, quando vai pra praia, vai para algum lugar, que vai usar também, ajuda doutora? Bastante. Usa mais em criança. Ou, às vezes, vai ficar na piscina com a criança e também coloca uma blusa com proteção. Mas eu vejo mais pais fazendo isso do que pessoas sem filhos. Porque eu falo que as pessoas gostam de lagartixar, né? Então, coloca alguma coisa que bronzeia e vai para o sol. Isso é perigoso, né? A gente sabe que é. E
E as pessoas têm ido ao dermatologista para olhar a pele como um todo ou têm ido mais olhar a estética? Dentro de um consultório particular, as pessoas buscam mais a estética. Quando você está dentro de um hospital, algo nesse sentido, ainda existe uma procura mínima. Porque mesmo Porque em hospital, uma alergia. eu estou começando a ter rugas, estou começando a ter mancha, mas assim, eu estou preocupado com essa pinta, apareceu essa pinta, são poucas pessoas ainda. Entendi. Você acha que falta uma campanha sobre isso? Falta. Fora do dezembro laranja? Falta. Porque isso é extremamente importante, né? O cuidado da pele é extremamente importante. Uhum. Então, vamos falar sobre esse protetor solar que as duas influenciadoras muito famosas, que acho que nem compensa a gente dar essa audiência para elas, falaram sobre isso, né? Que a gente não precisa passar protetor solar. De onde elas tiraram essa ideia? Porque elas falaram claramente que isso vem da dermatologista delas. Na verdade, existem alguns estudos, algumas pesquisas que falam que alguns componentes do protetor solar podem, a longo prazo, causar algum prejuízo para a saúde. Mas isso não foi comprovado, assim, olha, de fato, se você usar tal marca tantas vezes, você vai ter câncer disso. Isso não chegou a ser comprovado. Mas sim, se você não usar... Vai ter também. Se você se expor, você vai ter de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que faz mais sentido a gente prevenir uma coisa que a gente sabe que de fato existe, que é o câncer de pele, que a gente conhecem pessoas que têm, do que a gente ficar especulando que em algum momento você vai ter alguma coisa por ter usado. Porque não tem nenhum estudo, nenhuma pesquisa que de fato comprove isso. Você indica o quê? Passe protetor solar. Protetor solar, com certeza. E reaplique quantas vezes ao dia? O ideal do protetor é você reaplicar a cada 4 horas, ou se você entrou no mar, na piscina, você reaplicar logo após. Tô aqui no meu dia a dia, passo no rosto, eu passo com cor, que já aproveita e já fica maquiada, né? Já dá um efeito de maquiagem. Eu passo o branquinho primeiro e depois eu venho com cor, mas eu uso tudo em bastão, porque eu acho que hoje a praticidade está maravilhosa, né? E eu faço certo? Passar primeiro um sem cor, né? E depois você mantém as reaplicações com um protetor solar com cor. Isso já ajuda. Sim, tem que ser. E passar na região fotoexposta, então região de pescoço, colo e nas mãos. A gente não passa nas mãos. Não passo. Aí a mão fica cheia de lesão, aí eu falo que a mão entrega a nossa idade, porque você cuida daqui, não cuida da mão, e a mão fica com manchinha. E eu tenho a minha mão, a mão da minha mãe é toda cheia daquelas manchinhas mesmo de velhice, né? Sim. E eu tô vendo que eu tô começando a ficar. Isso tem como melhorar? Tem. Existem lasers que ajudam, existem pins. Ai, doutora, você vai voltar para falar disso aqui, hein? Então, ó, quero você de novo aqui, pode ser? Claro. Pra gente falar de pintas, certo, de proteção contra doenças de pele, sim, né? E falar dessas manchinhas da velhice. Pode ser? Claro. Amei. Você gostou? Amei, adorei. Jura? Ixi, tem tanto papo, gente. Hoje foi só uma amostra grátis para você. Ela volta no mês que vem, então para a gente continuar esse papo, que é muito bom falar do maior órgão do corpo humano, certo? Exatamente. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até.